Se você de repente perdeu o seu emprego ou até mesmo gostaria de aprender a fazer bolos incríveis como este para sua família, então não perca essa oportunidade, fique aí até o final e lá no final do vídeo eu te explico direitinho por quanto você pode comercializar esse bolo. Então fique com a gente, eu espero que você aproveite ao máximo esta aula. Então vamos à receita da massa do bolo. Você vai precisar de 3 ovos inteiros. Vai usar 100 ml de óleo de soja ou de milho. Pode misturar. Se você obtiver essa mistura aqui, então depois que os ovos e o óleo estiverem bem misturados, desse jeito, você pode adicionar o cacau em pó. Por que usar o cacau agora antes de todos os outros secos ou líquidos? Tem mais o leite, né, líquido para colocar. O cacau ele dissolve melhor na gordura. Então, o ideal é que você misture nesse momento para que ele dissolva com mais facilidade. Agora sim você pode adicionar o leite. Agora nós vamos adicionar o açúcar. Aqui nós temos 240, uma xícara de 240 ml. Deixa eu já explicar um negócio para vocês. A gente em casa, normalmente a gente usa uma xícara assim, né, de chá. E quando a gente começa a fazer receitas e tudo mais, é necessário ter um medidor desse. Porque assim você vai ter mais exatidão naquilo que você está fazendo, com a receita, seguir tudo direitinho. Esse daqui tem 240 ml. Essa xícara já não tem 240 ml, eu não sei exatamente quanto ela tem. Mas se você quer aceitar uma dica, você não tem um desse, mas você tem a sua xícara de chá. A receita inteira você vai medir por essa xícara. A mesma coisa quando é uma colher de sopa. Tem desses aqui menorzinho, que é a colher de sopa. Se você não tem, você usa uma colher de sopa mesmo da sua casa, uma colher normal. E aí adicionando, toda vez que falar uma colher de sopa na receita, meia colher de sopa, você vai usar aquela colher para fazer a receita, tudo bem? Então, nesse caso, eu usei essa xícara, que é uma xícara de 240 ml de açúcar. Eu acabei não falando, mas o cacau eu usei 3 colheres de sopa de cacau em pó. Aí tem a diferença do cacau em pó para o chocolate em pó. O cacau em pó ele é 100% cacau. Ele não tem adição de chocolate, não tem adição de açúcar, não tem adição de nenhum outro elemento. Ele é só o cacau puro. Já o chocolate em pó normalmente é 50% cacau, 35% cacau. O chocolate tem adição de açúcar e outros elementos. Então nessa receita eu uso cacau. Se você for usar chocolate em pó, já é outra receita, é sua receita, não é mais essa.
Então, para essa é cacau em pó, cacau 100%. Pronto, ó, quando estiver assim bem homogêneo, você vai adicionar o trigo, farinha de trigo, que eu usei também 1 xícara de 240 ml de farinha de trigo. Peneire bem a farinha para que dê mais leveza e seu bolo fique mais fofinho. Junto com a farinha eu já coloco o fermento em pó, que é 1 colher de sopa de fermento em pó. Para isso, eu faço dessa forma porque assim evita de você ficar mexendo muito na massa e desenvolver o glúten na farinha, que é o que traz deixa a massa pesada, sabe? Quando você fica mexendo muito a farinha de trigo, ela vai desenvolvendo o glúten e com isso deixa a massa pesada. Então, assim que você adicionar a farinha, se você quiser no mesmo recipiente já colocar a farinha de trigo e o fermento, pode ser também. Você pode peneirar os dois juntos. E aí mistura. Chegar nessa consistência, massa totalmente homogênea, bem misturadinha. Aqui é uma assadeira de 15 centímetros de diâmetro com furo no meio, que é normalmente a que se usa para um bolo caseiro. E aqui nós temos um desmoldante. O desmoldante serve para untar a assadeira. Não precisa encher a assadeira de desmoldante. Você vai passar o suficiente só para untar mesmo, tá? Se você preferir, nesse caso, você pode usar manteiga e farinha como convencional, ou você pode usar o óleo e farinha também, não tem problema. O que é legal, muito legal você fazer, se de repente você for untar dessa forma, com manteiga e farinha ou óleo e farinha, é no lugar da farinha, como é um bolo de chocolate, você usar um chocolate em pó ou um cacau em pó. Porque assim não vai alterar no sabor, né? Porque a farinha ela acaba deixando um resíduo meio salgadinho assim quando você unta a forma com ela. Então você pode usar o cacau mesmo ou um chocolate em pó, 50%, 35%, tá? Você vai despejar a massa aí. E agora nós vamos colocar o bolo para assar. Você vai assar esse bolo a 205 graus. Se o seu forno não tiver 205 graus, você pode colocar 180 graus, não tem problema. Eu não costumo pré-aquecer o forno. Na verdade, isso vem um costume novo até. Eu fazia muito isso, mas gasta-se muito gás ou eletricidade sem necessidade. Você pode colocar o bolo no forno frio, a não ser que seja um dia muito frio. Aí um pouquinho antes de você colocar o bolo no forno, você coloca lá para pré-aquecer no máximo mesmo, na temperatura mais alta, porque aí rapidinho você já põe o bolo e já, antes de colocar o bolo, na verdade, você já dá uma baixada na temperatura, para a temperatura que vai assar o bolo, e assim você economiza seu gás e sua energia, tá bom? O tempo de forno é de 25 a 30 minutos ou até que sua casa inteira esteja cheirando a bolo. A outra dica antiga é espetar um palitinho ou um garfo no bolo e quando ele sair limpinho é porque já tá ok, tá bom? Então vamos lá. E para o recheio nós vamos precisar de 395 gramas de leite condensado,
200 gramas de creme de leite e 3 colheres de sopa de creme de avelã. Então vamos lá. Então adicione o leite condensado na panela. Creme de leite. Creme de avelã. Então, em fogo médio, você vai misturar e você vai despejar no recipiente. Depois que você colocar no recipiente, coloque um plástico, pode ser um plástico filme ou desses saquinhos que a gente usa para armazenar outras coisas. Coloque em contato para não criar uma película e deixe esfriando por no mínimo 4 horas em temperatura ambiente. Então, nós já retiramos o bolo do forno. Aqui temos a nossa cobertura que ficou nessa consistência bem cremosa. E aí, para desenformar o bolo, nós vamos utilizar o Cake Bird que você encontra na internet para vender em grandes quantidades. É melhor, ou então quando você na emergência pode ir até uma loja de utensílios para confeitaria que você também encontra, tá? Então vamos lá. Claro que antes de tudo, você solta o bolo aí, ó, da forma. Coloca em cima da mesa, dá uma centralizada. Vai lá, temos o nosso bolo. E aí, pra confeitar, né, decorar esse bolo, porque é muito comum você encontrar bolo caseiro, o pessoal faz um bolo assim, joga uma cobertura em cima e vende. A gente quer dar uma enfeitada para ficar ainda mais bonita e você conseguir cobrar um valor um pouco mais acima do que se cobra normalmente, justamente pelo bolo estar mais decoradinho, mais bonitinho, tá bom? Então, para decorar esse bolo, nós vamos usar um saco de confeitar, pode ser um saco pequeno, e um bico de confeitar pequeno. Você pode usar, eu tô usando o bico pitanga, mas você pode usar o da sua preferência, tá? Pra você achar mais bonitinho. Então, antes de nós colocarmos a cobertura e fazer a finalização no bico, nós vamos cobrir o bolo .
cortando aos poucos pra você não cortar muito grande e depois ter que perder o saco, né? Ou a manga de confeitar, como você prefere chamar. Sempre ficam umas rebarbinhas, tem alguns deles, né? Alguns das mangas de confeitar, elas têm a rebarbinha aqui. Você corta pra não te atrapalhar na hora que você for colocar o seu recheio ou a sua cobertura aqui dentro. Pronto. Pra cobrir o bolo, você vai colocar uma colher aqui, ó, da cobertura do seu brigadeiro e vai fazendo aos pouquinhos. Você pode dar uma segurada no bolo com a mão mesmo. Não tem problema se ficar algumas migalhas de bolo na sua cobertura, porque depois nós vamos colocar um confeito, então não tem problema. Eu não falei, mas é importante você ter essa espátula de degrau, que aqui ela tem essa curvatura aqui. Aquela que é toda reta, dá pra você fazer esse trabalho também, mas ela dificulta um pouco, tá? Claro, gente, aqui eu tô gravando pra vocês, esse bolo é nosso, né? Pra gente aqui, não vou vender esse bolo. Então, eu não tô usando luva, claro, as mãos estão higienizadas e tudo mais. Eu não tô usando luva, não tô usando máscara, não tô usando touca. Então, quando você vai fazer isso pra vender, você tem que tomar esses cuidados. Coloca a touquinha, põe a luva, usa uma máscara, tá bom? Quanto mais higiene e cuidado nesse tempo que a gente tá vivendo, melhor. Importante você prestar atenção no ponto do seu brigadeiro, seguir direitinho da maneira que a gente mostrou no vídeo, para que você consiga manusear aqui, ó, alisar com a espátula. Porque se você faz um brigadeiro com um ponto duro, ou então gela, coloca ele na geladeira para ficar lá de um dia para o outro, ele não vai chegar nesse ponto, ele não vai ficar nesse ponto, nessa textura cremosa, ele vai ficar mais duro e você não vai conseguir alisar direitinho, tá bom? Ó, o prato dá uma sujadinha mesmo, mas isso daí é tudo finalização que a gente limpa depois. Então, agora nós vamos limpar o prato. E aí é bom você ter sempre um paninho que você usa só pra isso, ou então você compra daqueles de... eu nem sei muito bem o material, não sei mesmo dizer o material. Eu sei a marca, mas eu não vou falar a marca.
Então é bom você sempre ter um paninho que você possa usar. Aqueles descartáveis são excelentes, tá? Então, aí você dá uma molhadinha no pano e você limpar o seu prato, não ficar com o prato sujo. É importantíssimo você limpar toda vez que você fizer um bolo, seja ele caseiro ou um bolo confeitado, você sempre finalizar limpando o prato, tá? Porque senão, se você deixa sujo, fica uma impressão de desleixo, né, pro cliente. Então é legal que você limpe. Feito isso, agora nós vamos confeitar. Pega uma colher aí e vai colocando sua cobertura na manga de confeitar. Sempre antes de apertar ali no bolo, você dá uma apertadinha aqui, ó, pra ver se tá tudo certo. Tira o excesso do bico com o paninho e vamos lá. Precisa fazer uma decoração mega blaster, tá, gente? Porque é um bolo caseiro. Então é só pra deixar ele mais bonitinho do que o pessoal tá acostumado a ver. Nós vamos fazer em cima. Começa pelas bordas, pela beirada.
Agora nós vamos usar um granulado para finalizar. Qualquer confeito que você preferir. Você pode colocar paçoca, né? Ela toda esfarelada. Você pode colocar amendoim triturado. Você pode colocar granulado mesmo. Você pode colocar... Tem outros tipos de granulado, né? Outros formatos, outras cores. Então, a criatividade é sua e você pode usar e abusar nessa hora. Então, nós vamos usar, nesse caso, nós vamos usar flakes. Ele é um granulado que tem, ele é um pouco quadradinho, assim, menorzinho, tá bom? A flakes, ele é meio amargo, ó. E aí, em volta, você vai ter que dar umas jogadinhas assim, com a mão. Um bolo desse, você consegue vender de 20 a 25 reais. Aqui na nossa região, um bolo caseiro normal, com uma calda por cima, sai uns 15, 14, 15 reais. Nesse estilo, por 20, 25, e dependendo da região que você está, ele chega até 30 reais. Então preste atenção aí na sua localização, em como as pessoas costumam cobrar nos bolos caseiros, né? Tira uma base por essas lojas de bolo caseiro que tem na sua região, vê por quanto sai um bolo caseiro desses mais comuns, e aí você vai ter como colocar o seu preço em cima de um bolo assim, todo bonitinho, acabadinho, com decoração e tudo mais. Mas se você já saiba fazer um bolo ou outro, é legal você ter mais opções de massa, tá? Inclusive, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Essa massa que nós usamos para esse bolo, você pode acrescentar outras coisas para saborizar a massa. Tirar o cacau, usar raspas de laranja, usar raspas de limão. Você pode fazer de banana também, corta a banana em pequenos cubinhos, mistura ela na massa, coloca um pouquinho de canela. E ó, canela assim, tá, gente? É tipo uma colherinha de café de canela, que se você colocar muito também fica muito forte o sabor. Mas você pode usar sua criatividade aí no sabor que você quiser usando a mesma massa de bolo. Então pra você que nunca fez um bolo, que fica a única coisa que talvez não dê, talvez não, realmente não dá pra você transformar esse bolo é num bolo de cenoura, por exemplo, porque a cenoura vem a cenoura mesmo e aí já modifica toda a receita. Mas para outros tipos, bolo de laranja, bolo de limão, bolo de banana, bolo churros, você pode usar e abusar dessa receita para fazer outros sabores, tá bom? Então eu gostaria de deixar um grande beijo para você. Meu muito obrigada por você ter participado dessa aula, desse curso, pequeno curso. Nós teremos outros cursos como esse, gratuito. Então fique atento a todas as novidades, tá bom? Fiquem com Deus e até logo!